Olá, aqui é a Pai Hermes de Xangô, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de Teologia de Umbanda, uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclo Jibó e Zé Pilintra das Almas e o canal Saberes de Axé. A coordenação é dos meus filhos Pedro e Luíse e juntos vamos discutir alguns temas, vamos apresentar, como eu costumo dizer, plantar algumas sementes para o diálogo, um diálogo que seja fraterno, fecundo e em respeito à diversidade sempre. Algumas aulas serão videoaulas, imagem e minha voz, outras aulas serão áudios com a minha voz e imagens ilustrativas a respeito do tema do qual trataremos. Gostaria de começar nosso curso, nosso encontro, são 31 aulas de 30 minutos aproximadamente, e este primeiro encontro trata de teologia, espiritualidade e religião, e da formação e do histórico da Umbanda. Então, antes de mais nada, busquemos compreender há várias definições, há vários conceitos, mas tentemos entender o que é teologia, o que é espiritualidade e o que é religião. A teologia, grosso modo, é o estudo do sagrado, do divino, do espiritual e do religioso. Eu defini assim de uma forma bem tranquila e bem simples, com relação a outros conceitos que serão também abordados. O que isso significa? Significa que a teologia, ela é um estudo e, portanto, ela tem um objeto de pesquisa, ela tem método, ela pede que observemos o contraditório. E o que estuda a teologia? Como eu disse há pouco, é a religião, a espiritualidade, o divino, o sagrado, a liturgia. Há várias vertentes, ou melhor, há várias temáticas, há várias disciplinas dentro do estudo da teologia. Nós vamos, evidentemente, estudar aqui a teologia de Umbanda. A teologia de Umbanda de forma geral, e não uma vertente de teologia de Umbanda que se pretenda a teologia de Umbanda ou única teologia de Umbanda. Para isso, portanto, pensemos um pouquinho no que seja a espiritualidade e no que seja a religião. A espiritualidade é uma conexão que o indivíduo tem, que ele procura ter, que ele alimenta com o espiritual, com o sagrado, com o divino. Lembrando que, para as religiões de modo geral e para os caminhos espirituais, nós somos espíritos, espíritos em situação de encarnação, espíritos encarnados. A espiritualidade, ela pode ser buscada individualmente ou de forma coletiva. Nós temos ainda o termo espiritualidade aplicado, exemplo, à espiritualidade de Umbanda, à espiritualidade franciscana, de modo a traduzir uma forma específica da busca do espiritual, do sagrado e do divino. Também costumamos usar, claro, o termo espiritualidade com inicial maiúscula para se referir ao plano espiritual, mas não é disso que estamos tratando especificamente ao falarmos de espiritualidade. Já a religião, ela é uma estrutura, por sua vez, cultural, religiosa em si, evidentemente, social, econômica, que pertence a um tempo e a um espaço definidos. Então, a religião, ela pressupõe a convivência, ela pressupõe a convivência em torno de uma espiritualidade, por vezes de dogmas, na Umbanda de fundamentos e não de dogmas, mas a religião, ela também pode ser praticada de forma individual. Dois exemplos básicos: quando alguém é da religião específica X e faz uma prece individual, ele está praticando individualmente a sua religião, embora em contato, evidentemente, com a espiritualidade, com os princípios daquela religião. Segundo exemplo, há religiões em que nós temos práticas específicas o tempo todo individuais. Isso é muito comum, por exemplo, na religião Wicca, onde existe, perdão, o caminho individual, o chamado caminho solitário. Então, aqui reflexões bem simples, breves inclusive,
a respeito do que seja teologia, do que seja espiritualidade e do que seja religião. Repetindo, nós vamos tratar de teologia de Umbanda, mas não de uma forma que se proponha como única. Não, é uma abordagem ampla, inclusive eu costumo sempre dizer que, ao tratar de teologia de Umbanda, eu não posso fazer de um curso, de uma palestra, um puxadinho dos fundamentos da nossa tenda de Umbanda, Caboclos de Bóis e a Pilintra das Almas. Outro ponto, também retomo, não pretendemos aqui apresentar um modelo de teologia de Umbanda que seja único, como muitas vezes, infelizmente, acontece, quando uma teologia de Umbanda específica de um segmento, é tomada como a ou única teologia de Umbanda. Para encerrar esta parte, esta introdução, eu gostaria de refletir a respeito de alguns equívocos. Eu tenho encontrado, ao longo do tempo, pessoas que dizem o seguinte: olha, eu estudei teologia na Assembleia de Deus durante tantos anos, então por isso eu posso falar da teologia de Umbanda. Olha, eu fiz uma graduação, um bacharelado em teologia numa universidade católica ou protestante ou outra universidade confessional e, portanto, vou falar de teologia de Umbanda. Não, esta teologia que você estudou, ela é específica de um sistema religioso. Por isso definimos, ainda que de forma breve, teologia, espiritualidade e religião, e voltaremos a esses conceitos em vários momentos, em vários encontros. Mas a teologia de Umbanda é uma outra situação, ela é específica de uma religião e ela também é plural, por isso que por vezes dizemos teologias de Umbanda, como também o termo Umbanda é utilizado no plural, muitas vezes como umbandas. Trataremos disso ao falarmos de segmentos umbandistas. Toda religião, portanto, toda estrutura, todo sistema religioso, ele tem um marco, ele tem um início para que possa ser estudado enquanto objeto e, claro, para que possa ser compreendido, vivenciado por seus adeptos. Mas aqui eu estou até jogando já, pensando principalmente num estudo teológico. Então, o que isso significa? A religião de Umbanda, ela tem o seu marco. Um marco que também é contestado, um marco que não é padrão no sentido de aceito por todos, embora ele seja padrão como o marco. A ideia de marco já é de padrão, né, de início. Mas é importante que nós observemos, independentemente da forma como cada qual aqui entende, o episódio de 15 de novembro de 1908, a figura de Zélio Fernandino de Moraes, a figura e a importância, acrescento já aqui, tanto de Zélio quanto do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Antes de mais nada, é importante registrarmos que sim, antes de Zélio Fernandino de Moraes e antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas, havia, evidentemente, manifestações mediúnicas, inclusive de pretos velhos, assim chamados hoje, e de caboclos. Entretanto, essas manifestações não conformavam, digamos assim, aquilo que passou a ser conhecido como religião de Umbanda, como Umbanda. Então, as manifestações havia, as manifestações aconteciam, inclusive em outros sistemas religiosos, como as macumbas cariocas e como a cabula, no estado do Espírito Santo, ou situações um tanto quanto mais isoladas, digamos assim, menos orgânicas ou organizadas, mas com o seu valor. Certa vez eu ouvi de uma mais velha do candomblé, uma conhecida, o seguinte: ah, mas a Umbanda não traz novidades, porque se observarmos o Togo, por exemplo, um país africano, nós temos manifestações da ancestralidade que lembram os pretos velhos. Sim, é verdade. Entretanto, essas manifestações no Togo ou no Brasil, em qualquer parte, não configuram aquilo que nós entendemos como religião de Umbanda, que tem características específicas, fundamentos específicos, liturgias específicas, embora semelhantes às de outras religiões também, algumas delas que, do ponto de vista cronológico, a antecederam e conviveram, ou até mesmo convivem, hoje inclusive, com ela, ou seja, a religião de Umbanda. Então, o episódio de 1908, ele nos traz algumas reflexões. A primeira delas é que a Umbanda nasce de uma negação de formas de mediunidade, de espiritualidade que teria, ou que aconteceram, ou teriam acontecido, segundo alguns, num centro espírita.
Então é importante observar porque muitas pessoas que olham de fora, por vezes, entendem a Umbanda como uma espécie de religião reformada dos cultos de nação, e não é. A Umbanda nasce oficialmente, esse marco, esse primeiro momento, numa mesa mediúnica espírita. E aqui eu não estou, por favor, negando a matriz afro da Umbanda, pelo contrário, trataremos disso ainda nesta aula, neste encontro e no próximo também, ao falarmos das matrizes. Mas o que eu quero observar? A Umbanda não é uma religião reformada, não houve, como no caso do catolicismo, uma reforma protestante e surgiu a Umbanda. Não. Outra reflexão que eu quero trazer, porque vocês percebam, eu estou me eximindo aqui de contar o episódio que se fixou, que se tornou célebre, de 15 de novembro de 1908, quando Zélio Fernandino de Moraes vai a uma mesa mediúnica, vai a um centro espírita, e aí acontece a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, aí acontece a manifestação de Pai Antônio, e essas manifestações são rechaçadas pela mesa mediúnica por seus dirigentes. Este episódio é muito conhecido, muito divulgado, então eu não vou aqui repetir a mesma história. Posso indicar bibliografias, aliás, as indico, estão aí nos comentários, estão aí nas referências deste vídeo, desta nossa aula, mas eu quero aproveitar o nosso tempo para abordar a situação, inclusive de outros pontos de vista. E claro, já acabei resumindo um pouquinho ao tratar dela agora. Primeiro, peguemos a figura de Zélio, um garoto, um adolescente de 17 anos que foi taxado de endemoniado, que foi taxado de louco, e dentre várias buscas de auxílio, buscou auxílio numa mesa mediúnica. Vejam a firmeza deste garoto, esta firmeza deste médium. A religião de Umbanda, ela surge pelas mãos desse menino. Ela é anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e ela surge pelas mãos de Zélio Fernandino de Moraes, por sua voz, por seu trabalho. Eu uso aqui a imagem das mãos. Não é um teólogo, não é um doutor, não é alguém com experiência de 30, 50 anos de mediunidade. É um garoto, é um adolescente. Vejam a firmeza que este garoto, este adolescente tem para encarar esta nova situação. Situação, aliás, que foi descrita pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas como um serviço amoroso. O caboclo disse: Olha, amanhã, no dia 16 de novembro, na casa do meu cavalo haverá manifestações, quem quiser vai ser atendido, e aqui estou dizendo de uma forma simplificada. O caboclo não estava fundando ou não disse que estava fundando uma religião ou o seu médium, mas evidentemente isso cresceu e cresceu de tal forma que, além da tenda fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas por meio de seu médium, houve outras 7 tendas fundadas, houve outras tantas que decorreram desse movimento umbandista, chamemos assim, e outras que surgiram de outras formas até autóctones, digamos assim. Episódios como o de Zélio, pessoas que ainda no século XX e talvez no século XXI, se fizermos uma pesquisa mais apurada, não conheciam nada de Umbanda, não conheciam nada dos guias de Umbanda, e um belo dia, sentadinhas em sua casa ou andando aqui e ali, incorporaram uma entidade que disse: Eu quero que o meu cavalo abra um terreiro. E as pessoas próximas se perguntaram: cavalo, terreiro, o que é isso? Então, evidentemente, com esse formato Umbanda, a experiência de Zélio não foi e não tem sido a única, mas é um marco para que se entenda e se reflita a respeito da Umbanda enquanto religião, ou seja, enquanto estrutura. A palavra Umbanda, a própria palavra Umbanda, dá pano para manga, como se diz, porque ela tem sua origem em línguas afro, congo-angolesa principalmente, com a ideia de arte de curar, ciência médica, medicina. Por isso que nós temos Umbanda, Quimbanda, Embanda. Mas ela também é entendida por muitos como luz divina ou conjunto de luz divina a partir das leis divinas, perdão, conjunto das leis divinas, a partir da associação com o termo Alpiram, que teria se transformado em Alpran e depois Umbanda. Há também quem diga ter ouvido, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o termo Alabanda, substituído depois por A Umbanda e depois, que significa, e Umbanda, né? O A Umbanda do sânscrito significaria Deus ao nosso lado ou ao lado de Deus. Muito bem, isso é bastante interessante, entretanto, não podemos deixar de lado a ideia de que,
por vezes, na tentativa de se fazer uma reflexão mais voltada para o aspecto oriental, mais voltada para o sânscrito, tem-se aí um preconceito muito grande em relação às matrizes afro-indígena, principalmente as afro. E isso será repetido principalmente no primeiro congresso, ou será manifestado de uma forma mais incisiva, no primeiro congresso de Umbanda que aconteceu em 1941. Tivemos três congressos principais históricos marcados, né? O de 41, o de 61 e o de 73. A respeito de congressos, evidentemente, tivemos outros, alguns que eu registro aqui, como o Congresso Brasileiro de Umbanda do século XXI, com edições em 2008, 9, 10, 11 e 12, e organizados esses congressos pela então Faculdade de Teologia Umbandista. Tivemos ainda em 2014, em São Paulo, o chamado Congresso Nacional de Umbanda pela Renovação, e também em 2014, em Portugal, na cidade de Leiria, o Fórum Europeu de Umbanda, o qual eu tive a alegria e a responsabilidade de ter presidido. Além disso, tivemos outros marcos, outros momentos, entretanto, é importante observarmos que alguns deles, em algumas situações, estiveram mais abertos à diversidade de Umbanda e às suas matrizes, lembrando que as matrizes são temas também da próxima aula, do próximo encontro, enquanto outros, inclusive de forma discriminatória por vezes, puxaram a sardinha para brasas de algumas matrizes, ignorando outras ou ainda tentando diminuí-las diante da opinião pública e principalmente da opinião dos umbandistas. Uma pesquisa bastante acurada vai nos fazer perceber como se congregam, como se dá a relação entre essas matrizes, como isso se manifesta, às vezes nem sempre de forma pacífica. Algumas sugestões de leitura estão na descrição deste vídeo e outras, além dessas, estão também no grupo de estudos de WhatsApp deste curso. Não é que aula a aula nós temos colocado materiais complementares, ouvindo a opinião dos participantes, etc. Eu gostaria de refletir então sobre dois aspectos. O primeiro é, ao se estudar e ao se enfatizar a importância das matrizes afro e indígena, não necessariamente os pesquisadores rechaçam a importância de Zélio Fernandino de Moraes e do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Pelo contrário, há autores que elencam a importância da figura de Zélio, sua origem, etc., etc., como fatores fundamentais para que a Umbanda conseguisse eclodir, para que a Umbanda conseguisse, enquanto religião, se firmar com o apoio e apoiando, evidentemente, as demais matrizes. Essa é uma primeira reflexão. A segunda é a seguinte: todo estudo, toda pesquisa pede que nós observemos o contraditório. E no caso do episódio de 15 de novembro de 1908, há autores que questionam, sim, de uma forma bastante incisiva, com documentações, levantando argumentos, fazendo comparativos, etc. e tal. Também as sugestões de leitura estão na descrição e no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque toda pesquisa honesta precisa dar voz, precisa dar vazão ao contraditório, para que assim seja mais efetiva, mais honesta. Não se vai ler, não se vai pesquisar apenas aquilo que agrada ao pesquisador, ao leitor. Não, é necessária a honestidade intelectual para que a partir disso se tenha uma observação mais completa de um fato, de um episódio, de um objeto de estudo. A Umbanda, nessa formatação de religião, ela nasce a pedido do Caboclo das Sete Encruzilhadas, sincrética, e apoiando e apoiada nas matrizes, repito, tema da próxima aula, tema do próximo encontro. Por isso ela se chama Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Tenda, a primeira casa, né?
Tenda, um nome que se popularizou depois para os templos umbandistas. Espírita, trabalha de forma universal a manifestação mediúnica, a própria origem numa mesa espírita, etc, etc. E Nossa Senhora da Piedade, esse etc, etc, será mais compreendido ao tratarmos das matrizes. E Nossa Senhora da Piedade, porque a ideia é, assim como Maria recebeu Jesus em seus braços, é, um terreiro de Umbanda tem que estar aberto a todos, encarnados e desencarnados, não é? Segundo o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, a ninguém será dada a costa, né? A ninguém voltaremos as costas, todos serão acolhidos. Então aqui tem-se um caráter universalista, universal, que se manifestou, que foi é, traduzido dessa forma, inclusive no nome dessa primeira tenda oficial, digamos assim, chamada de Umbanda. É importante observarmos, portanto, mais uma vez, eu repito isso, que a pesquisa ela nunca é fechada, seja acadêmica ou não, ela é bastante aberta. Precisamos estudar os materiais, precisamos observar os diversos pontos de vista, observarmos também a documentação, lembrando que a documentação não é apenas escrita ou audiovisual, mas também oral, conversada, não é não só oral no sentido de gravada por um gravador, por um aparelho celular ou com um vídeo, mas oral daquele mais velho que contou para o mais novo, daquele que vivenciou e relatou. Há mudanças, evidentemente, de versões ao longo do tempo, isso é normal. E mesmo no mesmo tempo, há diversas versões, há experiências diferentes, etc, etc. Aproveito para lembrar que muitos dos nossos paizinhos, muitas das nossas mãezinhas de Umbanda, muitas vezes eram analfabetos e nem por isso menos preparados espiritualmente para conduzir suas casas e nem por isso menos afeitos a fazer uma teologia, ou seja, uma reflexão sobre o sagrado, sobre o divino, sobre os fundamentos de Umbanda e sobre a religião, ou seja, a estrutura de Umbanda e a sua espiritualidade. Ok? Abraço, gratidão e axé.